Chegamos no segundo tópico da nossa lição, uma lição muito especial que o Senhor tem nos enviado. Neste segundo tópico temos o tema Algumas ilustrações interessantes. Primeira pergunta, ao que Pedro se refere para nos despertar? Ele se refere aqui ao perigo, né, de depois de alertarmos, ainda assim nos desviarmos para o mesmo erro. Então este eu acho que é o grande perigo é esse, né? Voltarmos àquilo que nós sabíamos que estava errado. Né? Tomei o caminho certo, mas por algum motivo eu desvio e volto novamente. É interessante que ele resgata lá do livro de Provérbios uma expressão que é uma cena até estranha, né, asquerosa, de um cão que volta ao vômito. E ele compara assim a pessoa que estava atolado no pecado, ele é resgatado de lá por Cristo, mas ao longo dessa jornada a pessoa não permanece fiel, não continua crescendo. Mais à frente na lição, inclusive, vamos falar sobre essa questão de permanecer, de continuar crescendo, se desenvolvendo. Essa pessoa não se submete a esse processo e retorna para o pecado, para o lamaçal do pecado. É uma situação bastante triste, né? É uma pessoa que não soube valorizar a bênção, a graça tão maravilhosa que é conhecer Jesus Cristo. Mais algum detalhe ainda nessa pergunta, irmã Mara? Creio que essa ficou bem explicadinha, né? Muito bem, então vamos seguir a pergunta B. Da mesma forma, como Cristo nos adverte contra o fracasso em manter uma conexão humilde e dependente dele? O verso de Lucas, ele explica bastante, né, essa parte. Às vezes nós achamos que temos uma conexão com Cristo e, de repente, nós nos vemos fracassados, perdidos. Mas por quê? Né? Porque se eu sou cristão, se eu vou para a igreja, se eu faço... Por que nesse meio eu me perdi? E aí a nota explica bem para a gente, né? Às vezes a nossa casa parece que está adornada, está bonita, é assim que diz no verso de Lucas. Porém, ainda assim, o inimigo vem e faz morada. Então, por que ele faz morada? Se a casa está limpa, né? Aqui diz assim, está limpa, está adornada, mas o que isso significa? Porque ela está limpa e adornada com a justiça própria, e não com a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo, ela não pode estar onde a minha justiça está. Né? Então, ele vai estar onde está a dele, onde a dele pode fazer morada. A partir do momento que a minha começa a se levantar, a dele sai. E aí a casa parece estar bonita, mas aí o que acontece? Na minha justiça, Satanás entra, na de Cristo não. E ele não vem sozinho, aqui diz que ele vem com mais 7 espíritos. E agora ele vem e habita e me deixa de uma forma que eu não percebo. Né? Eu passo a não perceber que eu troquei a minha justiça pela de Cristo e agora quem faz morada em mim já não é mais a Cristo. Então esse talvez seja a maior preocupação que nós devemos ter, e é o que Cristo sempre nos adverte. É o perigo da justiça própria, né? E daí se repete a mesma coisa que Pedro já tinha dito, né? Esse segundo estágio, essa segunda etapa, é pior do que a anterior. Então é algo muito sério. Precisamos nos preocupar, né, com essa situação. A última frase da nota diz assim: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. É claro que o estado anterior também não era um estado bom, mas se tornou pior. Quando nós passamos para o estudo da questão do juízo, de que cada um prestará conta das suas obras e receberá a punição de acordo com o que fez, nós entendemos que aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer os caminhos do Senhor, aqueles que tiveram a oportunidade de até mesmo trilhar por esse caminho, receberam essa luz e depois se desviaram, a sua responsabilidade diante de Deus é muito maior do que a do ímpio que nunca conheceu esse caminho. Então, automaticamente, a sua sentença vai ser maior do que a que nunca trilhou esse caminho. É claro, ambos estarão sentenciados à destruição, mas o que cada um pagará é diferente, né? Quando nós estamos cheios da justiça própria, por mais que você
que você consiga entender, né, o seu estado ali final, que não é bom, mas o orgulho faz com que você não retorne. Então, o problema aqui também vem que a justiça de Cristo para de atuar em você e você se sente tão perdido, não sei, que você já não consegue dar passos mais. Né? O orgulho faz com que você não volte. E até mesmo no pensamento de já fui longe demais, não tem mais salvação para mim. Que é um pensamento que Satanás cultiva, né, na mente. E ele está ali com 7, né, colocando esse pensamento, então se torna mais complicado ainda. Né? Você entender o que é a salvação de Cristo, né, por nós. Então, toda a recaída da pessoa no pecado vai se tornando cada vez mais difícil dele se levantar. Então, a pessoa ela começa a trilhar o caminho com Deus, ela tem uma recaída no pecado. O Espírito Santo vem, fala ao seu coração, ela se levanta, continua a jornada, mas de repente cai de novo. As forças vão sendo minadas por isso. E até mesmo a voz do Espírito Santo, daí já entramos em outras lições que já estudamos, a voz do Espírito Santo vai tendo cada vez menos influência sobre o nosso coração. E pode chegar até mesmo o ponto onde sequer ouvimos mais a voz do Espírito Santo. E é quando nós, pela repetição, pela insistência em permanecer no erro, nós fechamos a porta para o Espírito Santo, nós pecamos contra o Espírito Santo. E aí não nos resta mais salvação. É algo terrível que precisa estar diante de nós para nos manter sempre alerta, né? Muito bem, então vimos algumas ilustrações interessantes como advertência para que nós, ao aceitar Jesus, e imagino que todos que aqui estão nos acompanhando nesse estudo já entregaram sua vida a Jesus, então que todos nós venhamos a permitir que Jesus faça morada no nosso coração e mantenha essa casa preenchida para que o inimigo não tenha nenhuma possibilidade de voltar e sequer que volte ainda trazendo seus companheiros.